Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Vamos iniciar a sessão das 14 horas do dia 10 de fevereiro de 2021. Nós temos alguns processos que não foram julgados da sessão. Aliás, é um processo paradigma da sessão da manhã. Nós faremos isso oportunamente aí quando cumprimos a pauta da sessão. Na sessão do dia 10 de fevereiro, 14 horas, temos vários processos com sustentação. O primeiro item de pauta 61 tem uma sustentação gravada, então, para priorizar a presença dos patronos que estão aguardando pela participação ao vivo, vamos começar pelo item 64, recorrente industrial Acrilan, relator Flávio, de para o nosso apoio solicitar, então, a presença do patrono para entrar na sala virtual, por favor. Ok, presidente, eu convocar. Item 64 da pauta, doutor André, são processos solicitados agora. Normalmente também são utilizados no chat. Já foi convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde, os senhores me escutam? Sim, estamos escutando. Doutor, nós vamos iniciar pelo seu processo. O relator vai fazer a leitura do relatório e, após a leitura, eu abro a palavra para você fazer a sustentação. Certo? Ok. Por isso, peço que mantenha o microfone desligado. Obrigado. Vamos lá, Flávio. Vamos lá. O presidente, antes de relatar, vendo que a gente já, do nosso costume, eu estou propondo uma diligência, eu vou explicar o motivo. Então, não sei se seria o caso de eu trazer relatar o processo e trazer a proposta de diligência, se for o caso, o patrono se manifestar, enfim, o que você acha? Sim, doutor, a gente, quando o relator normalmente propõe uma diligência, a gente tem o hábito aí de ele expor, inclusive, os motivos da proposta, e depois eu abro a palavra para o senhor se manifestar, evitar que tenha que discutir todo o mérito, e às vezes tem um ponto específico a ser clareado, né, na diligência. Então, após a apresentação da proposta, eu abro a palavra para o senhor nesse caso, tá bom? Bem, nós estamos falando de um pedido de compensação, através dos quais pretendia-se quitar débitos próprios com créditos relativos a saldo negativo de RPJ apurado no ano calendário 2008. Como se observa do despacho decisório, as retenções na fonte, no valor de 91, e os pagamentos de 151 mil, que supostamente compunham saldo negativo, informados nos pedidos de compensação, foram integralmente reconhecidos, o que, a princípio, teria o condão de reconhecer o saldo negativo no valor de 245.964. Contudo, no mesmo despacho decisório, verifica-se divergência desse valor, 245, com o valor do saldo negativo informado do DPJ, que seria de 232. E ainda que a composição do crédito da DPJ seria de 408 mil, sendo que o IRPJ apurado do período seria de 176 mil. Nesse sentido, entendeu-se que o valor do saldo negativo do IRPJ 2008 deveria ser reconhecido no montante de 69, ou seja, o valor das parcelas confirmadas, 245 mil, diminuído do IRPJ apurado no período, 176,066, perdão. Não concordando com aquele despacho, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que, no que tange ao saldo negativo utilizado com direito creditório, que este seria, de fato, aquele informado de DPJ, 232 mil. Contudo, demonstrou que cometeu diversos equívocos com relação aos débitos próprios de COFINS que pretendia quitar, com os pedidos de compensação hora e análise. Débito estes relativos às competências de 2 de 2010 e 3 de 2012.
2010. A argumentação apresentada no apelo inaugural foi, assim, resumida pelo acordo recorrido. Aí eu trago aqui, mas eu acho que isso aqui eu vou explorar melhor lá no voto. A DRJ em Curitiba, entretanto, ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu por bem não acolher a manifestação sob o argumento de não ter sido apontado qualquer vício, nulidade ou errônea de qualquer espécie do despacho decisório, dado que o direito creditório foi apresentado. Aí, enfim. Por outro lado, a turma de julgamento ressaltou no voto proferido a necessidade da autoridade fiscal de origem verificar a existência de duplicidade nos perdecontos tais e tais, que deve ser sanada para evitar que os débitos declarados venham a ser cobrados indevidamente. Então, para esclarecer isso aqui, a própria DRJ já identificou e alertou a unidade de origem que existiam débitos, a princípios, pagos em duplicidades nessas duas compensações. Não concordando com a decisão, o recorrente apresentou recurso no qual, em sede preliminar, alega o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que a DRJ teria deixado de analisar os argumentos e os documentos trazidos na manifestação de conformidade apresentada. No mérito, o recorrente repisa os argumentos apresentados no apelo inicial, em especial no que tange aos erros na indicação dos débitos que seriam quitados com o pedido de compensação apresentado. Invoca, nesse sentido, a aplicação do princípio da verdade material, pugnando, inclusive, pela realização de diligência para comprovar suas alegações. Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator. Bem, presidente, o recurso é tempestivo, cumpre os demais requisitos, então dele eu tomo conhecimento. E por que da necessidade da conversão do julgamento em diligência? Doutor, qualquer ajuste aqui na minha fala pode me avisar, tá? Mas acho que era isso mesmo. Como demonstrado a Lourdes, a princípio, o contribuinte não se insurge propriamente com relação ao direito creditório reconhecido no pedido de compensação, apesar de alegar que tinha direito a um saldo negativo de 232, apurado em DPJ ante o valor de 69, reconhecido no despacho decisório. A irresignação do recorrente está, em certa medida, fincada nos débitos indicados pelo pagamento, para pagamento, uma vez que alega que a COFINS da competência 2 de 2010, no valor de 207 mil, foi quitada através de 3 compensações, conforme indicado na DCTF do período. Assim, afirma que, entre as compensações utilizadas, não está computada a compensação indicada na DECOMP 1735. E que a COFINS devida em 2 de 2010 foi quitada com saldo negativo de contribuição social. Já que não se refere à COFINS devida em 3 de 2010, afirma que houve compensação em duplicidade, tendo em vista que indicou equivocadamente para pagamento o valor de 85 mil, em 2 compensações analisadas. O acordo proferido pela DRJ, contudo, entendeu que o contribuinte não se insurgiu diretamente contra os fundamentos do despacho decisório e, por isso, a manifestação de conformidade não foi conhecida. Na decisão proferida, entretanto, como demonstrado no relatório, consignou-se a necessidade de a unidade de origem verificar a existência de duplicidade nos perdecontos tais e tais. Pois bem. Aí, presidente, aqui eu vou trazer aquelas minhas considerações com relação ao princípio da verdade material, e aí eu acho que eu venho aqui já para a página 5 falando o seguinte: por outro lado, nos pedidos de compensação, essa turma de julgamento tem fincado o entendimento de que o CARF tem competência para analisar as compensações apresentadas pelo contribuinte como um todo, ou seja, deve-se verificar os argumentos que se referem aos créditos e aos débitos indicados nos pedidos de compensação, principalmente quando é alegado erro no preenchimento daqueles pedidos. No presente caso, como se observa, o recorrente argumenta que cometeu diversos equívocos na indicação dos débitos que pretendia quitar com o saldo negativo de RPJ apurado no ano calendário 2008. Ademais, no que tange ao direito creditório, houve a alegação de que o saldo negativo apurado seria maior do que restou efetivamente reconhecido no despacho decisório. Contudo, pela documentação acostada aos autos, esse relator não pode ter certeza, de qual o valor correto do saldo negativo de RPJ apurado no ano calendário 2008. E 2, se as alegações do contribuinte no que se refere à quitação de parte dos débitos em outros pedidos de compensação estariam, de fato, corretas. Assim, tendo como norte o princípio da verdade material, entende-se pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem. Aí eu vou ler aqui os quesitos. Com base nos documentos acostados aos autos e outros que entendam necessários,
ateste qual o valor do saldo negativo de RPJ apurado no ano calendário de 2008 pelo contribuinte e se este mesmo saldo ou parte dele foi utilizado como direito creditório em outro pedido de compensações apresentados. Verifique se os débitos indicados no pedido de compensação foram, de fato, quitados em outros pedidos de compensação, notadamente o débito de COFINS referente à competência de 2 de 2010, deixando claro, gente, que a DRJ já trouxe o alerta com relação a 3 de 2010. Então, acho que a minha dúvida maior está aqui nesse período de 2010. Ateste ou não a existência de indicação para pagamento em duplicidade de parte do débito de COFINS referente a 3 de 2010 nos pré-decomptos tal, como a própria DRJ já tinha reconhecido. Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre diligência com a quantificação dos créditos disponíveis de saldo negativo e, se for o caso, dos débitos remanescentes, intimando-se o contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após esse prazo, independentemente da manifestação do recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento. É como eu voto, presidente. O meu oriento, meu voto. Doutor, o senhor quer fazer uma manifestação sobre a proposta? Algum? Então, senhor presidente, senhor conselheiro relator, boa tarde a todos. Como bem colocado, inclusive, no relatório, nós, inclusive, requeremos a realização de uma diligência por conta desses problemas ocorridos ali nas declarações de compensação e pelo fato de que o julgador de primeira instância já havia constatado e concordado, inclusive com a questão da duplicidade. E só para acrescentar, talvez, uma informação, em relação à competência fevereiro de 2010, as compensações que efetivamente quitaram, lhe compensaram o valor de COFINS daquela competência estão elencadas nas folhas 8 e 8 do processo. Mas, de qualquer forma, o conselheiro relator já havia percebido ali, colocado no quesito que fosse identificado isso na diligência, né? Então, em resumo, nós concordamos com a diligência e entendemos que é necessário. Ok, obrigado. Flávio, eu só não entendi qual a dúvida que você tem do direito creditório, porque pelo que eu entendi do teu relatório, foi reconhecido integralmente, deduzido o imposto a pagar. O que sobrou de dúvida aí que você está pedindo? Presidente, basicamente, aquela minha dúvida se ele não usou esse direito creditório em outras compensações. Mas isso não está em discussão. Porque a discussão é do débito, praticamente. Eu quero ter certeza do seguinte, ele tem 60 mil, 69 mil, acho que foi reconhecido, e se 69 mil é suficiente para pagar os débitos que ainda existem. É isso que eu quero entender. E se é 69 mil? Mas, assim, de fato, o próprio contribuinte não se surge muito com relação ao crédito. Até porque não tem mais o que pedir. Ó. Era 245, foi confirmado. Descontou o imposto que estava declarado, sobrou 69. Até ele tinha informado menor, 232. O que é raro, a delegacia reconheceu o maior. E ela, pelo que eu entendi, ela reconheceu o maior. Né? Não, sim, presidente, a questão do crédito, dentro daquela linha que a gente tem discutido muito aqui, se a gente pode utilizar o débito ou não, desde o primeiro momento, o contribuinte falou, indiquei débitos a mais do que eu devia, ou paguei débitos a mais que eu devia. Essa compensação não pode prevalecer. É muito mais para fechar tudo. Ó, tem crédito 69, tem débito de 69, de 100, aí, enfim, mas se vocês acharem que é irrelevante esse primeiro quesito aqui, para mim, também não. Só queria não ter dúvida, entendeu? Para depois chegar aqui, o débito é de tanto, mas o crédito, enfim, era mais excesso de zelo mesmo. Ok. Mas aí, então, o relator está propondo essa diligência, Paulo? Até eu estou tentando abrir o recurso aqui, mas está muito lento. Era justamente saber se no recurso ele questiona o valor do crédito. Porque se ele não questionar, não teria... Não, Paulo, desde a manifestação de inconformidade, a demonstração do contribuinte é com relação ao débito. Tanto que a DRJ... Mas pelo que se você falou na manifestação de conformidade, ele alega que tem os 232. Mas é 232 menos o tributo a pagar, né? A verdade é essa, isso foi reconhecido. Não, porque os 232 na DPJ já é decotado do imposto a pagar.
ele teria de estimativas de retenção 400 e tanto, aí diminui os 170, chega nos 232. 408 menos 170, chega nos 232. Tá bom, E aí aí, pelo que você falou, na manifestação de inconformidade, ele alegou que tinha esses 232. Só que aí a dúvida é quanto ao recurso voluntário, se ele questiona isso ou não. Porque se ele não questionar, então, assim, concordo com o presidente, estaria fora de discussão a questão do crédito e a gente se limitaria ao débito, né? Ai, Paulo, eu entendi a sua colocação. Deixa eu ver se eu consigo abrir com mais. Porque... Só tem mais um detalhe, Flávio. Ele, na verdade, ele julga improcedente a manifestação de conformidade e fala sem crédito em litígio. No acordo, sim, no acordo, só está isso. em discussão realmente o débito. Né? Paulo, peraí que eu estou abrindo aqui. Acho que você falou, talvez não conhece, mas não. Não, deixa eu ver aqui, Paulo. O doutor quiser informar, porque o meu também tem esse problema do PDF. Não discute realmente o crédito, não, Paulo. São só os débitos. Mas vocês acham que é um problema a gente ter essa confirmação do saldo negativo? Eu acho que não tem efeito prático. Você pode até dizer, olha, em face do saldo já reconhecido, tanto, se é suficiente para quitar os débitos, desconsideradas as duplicidades, alguma coisa assim. Então, sabe? Posso mudar o quesito aqui, isso aqui não tem problema. Eu acho que tem, Flavinho, porque como a DRJ reconheceu isso, ou seja, já está reconhecido esse crédito desde o início, não tem litígio. Se chegar à conclusão que é menor, a gente faz uma reforma simples. Entendi. Não, entendi. Então, eu posso, Flávio. Presidente... Oi, desculpa, André, pode falar. Também, Flávio, tem mais uma coisa, não tem como ele ter utilizado de outra forma, porque aí é saldo negativo mesmo. Ele pode utilizar como PGIM quando é estimativa compensada. Não, estimativa mensal, né? Pagamento. Não, a minha dúvida é muito mais se ele já utilizou isso em outro pedido de compensação. Pelo crédito. Entendeu? Quando eu sempre coloco essa dúvida. É que no saldo negativo forma família, Flávio. Fica todos os perdecontos ficam estar ligados. Isso já até me explicou uma vez. Eu não li a manifestação de conformidade, tá? Mas pelo recurso voluntário, na verdade, ele está questionando o crédito, sim. Ele não é muito expresso quanto a isso, mas ele fala porque se você olhar na DERCOMP, ele pede 245, que é justamente o valor de fonte estimativa que ele detalha. Ele só detalha aquele velho problema do contribuinte detalhar a composição apenas até o valor do que ele quer, né? Então, ele só detalha os 245. E aí, no recurso voluntário, ele fala acerca disso e diz, né, que se equivocou e que, na verdade, ele teria 408, né, de 317 de pagamento com mais 91 de retenções. Então, daria os 408. Aí, esses 408 reduzidos dos 170 e pouco, daria os 232. Então, quer dizer, pelo recurso voluntário, crédito e débito estaria em discussão aí, né? Mas aí teria que voltar na manifestação de inconformidade para ver se ele não estaria inovando, né? Porque se na manifestação ele tiver proposto a mesma coisa, você tem uma nulidade, mas o que eu entendi aqui é que a DRJ reconheceu 232, foi não? Não, o despacho decisório, não. Deixa eu ver aqui, esses processos. Todo mundo tem com dificuldade de abrir o PDF. Não, é 69 mil. É 69. No despacho decisório, 69. Tá rodando aqui, presidente, só um segundo. Ele fala, Paulo, na manifestação aqui no item 6, considerando tais valores, ao final a empresa apurou um saldo negativo de 232 mil. Presidente, o Cléucio saiu, viu? Deve ter tido problema. Vamos ver se ele retorna. Aí, eu imagino, não seria uma hipótese de nulidade, não, gente? Já que a DRJ se recusou a analisar o pedido do contribuinte de manifestação de conformidade quanto ao crédito. O problema é que ele não traz isso expressamente, né, com relação ao crédito, ele só... Eu acho que com a diligência... Mas se a gente admitir que aqui ainda há uma discussão
quanto ao crédito, e a alegação no recurso é igual à manifestação de conformidade, a gente tem que admitir que há na manifestação. E sobre isso, a DRJ não se pronunciou, porque ela falou que não tinha mais crédito em litígio. O contribuinte reconheceu que seria 232 e não 29, 245. Na manifestação de reconheceu que o saldo estava errado. A manifestação de conformidade ele está pedindo. Se a DRJ disse que ele não fala de crédito, ele fala. Ele está pedindo. Ao final, inclusive, ele diz para o deferimento do pedido de ressarcimento inicialmente pleiteado, bem como acatamento das compensações. Porque nesse cenário, aquele negócio, eu já ia me pronunciar aqui de forma diferente, mas havendo uma discussão sobre o crédito, e que já veio desde a manifestação de conformidade, eu acho que o caso é nulidade. Eu estou tentando abrir aqui também, mas tá uma porcaria. No recurso, ele volta a falar do crédito? Volta. No item... Eu achei que, como simples dirigente, a gente matava, mas eu estou entendendo a colocação de vocês. Ele fala de alguma forma aqui no... Aí ele fala, tem um top, presidente, no recurso, do valor do crédito das compensações efetivadas. Só acho que você vai bater lá. Não consigo nem entrar no reprodutor. Ademais, conforme já expôs na manifestação, parte do problema neste caso está no fato de a empresa, apesar de ter informado o crédito corretamente, não ter declarado no final. Este, conforme aponta o DPJ do período, ele fala do crédito. Presidente, foram um montante de 317, que somados retenções havidas, 91, totalizaram 41 mil. 408 mil, menos o tributo a pagar, daria os 200 e alguma coisa que ele alega, que ele declara como crédito. Então, aí teria um outro fator aí, que aí há que se concordar. Se a DRJ considera que não há litígio do crédito, ela se omitiu. E ele fala em cerceamento aqui. Fala. Primeiro tópico do recurso eu consegui abrir. Sim. Ele pede a nulidade. Eu que achei que, como dirigente, a gente conseguiria resolver. Mas, assim, eu não tenho problema nenhum em declarar a nulidade aqui do acordo e pedir para analisar. Agora, aí não tem realmente análise do crédito. Aí, é diferente do que eu tinha entendido, que ele tinha recebido mais do que tinha pedido. E não é isso. Mais do que tinha informado na DPJ. Esse processo, enfim. Agora, eu só acho que vai bater na DRJ. O que eu ia falar? Acho que o Fabiano está querendo falar, mas só concluir meu raciocínio. A minha questão aqui é: podemos declarar sim a nulidade, precisamente direito de defesa, e não ter sido analisada a questão do direito creditório, mas já não seria o caso de colocar no acordo a necessidade de se analisar o débito de acordo com alguns precedentes, até por esse trem, uma dessas mata lá embaixo, porque ela fala que não vai analisar débito. Eu acho que a gente podia direcionar nesse sentido. O que vocês acham? Vamos ver a Fabiana aí, o que ela tem a dizer, daí a gente faz. Não, eu abri aqui a manifestação de inconformidade, tinha até um pedido de perícia para apurar isso. De que forma foi quitado o tributo, para saber qual era o valor devido, conforme as demonstrações que essa COFINS de fevereiro de 2010. Ele questionou isso tudo já na manifestação de inconformidade, questionando o crédito da empresa no saldo negativo do ISTJ de 2009, de que forma foi utilizado, para saber se foi absorvido ou não, se teria algum saldo, está na manifestação de inconformidade. Sim. Presidente, por mim, enfim, difícil. O nosso precedente, eu não sei, ficou unânime essa posição da turma de apreciar o débito? Não, Gustavo? Não. Eu continuo sustentando que nós somos incompetentes. Eu concordo com a DRJ. Se alguém mais... Ricardo, não lembro como é que... Eu também não lembro, Ricardo. Tem aquele precedente da Edeli, né? Eu sempre fui a favor de analisar o débito. Eu tinha mudado minha posição quando cheguei na turma, porque era a maioria, depois vocês mudaram de volta. Eu estou confortável com a posição atual, então. O Paulo fez um voto mudando a posição, né, Paulo? Oi? Você fez um voto. Eu não sei só se Cleucio e Fabiana já votaram isso. Né? Eu sei que as últimas votos eu fiquei sozinho. Que você
apresentou voto. Foi bem recente esse teu posicionamento. Foi, esse Fabiano estava aqui, com certeza. Eu não lembro o que eles votaram, mas que eles estavam aqui, eles estavam. Eu acho Eu acho que eu fiquei sozinho. Eu me lembro de ter concordado. Nesse Tá caso, enganado. Paulo, né? Eu acho que aqui no próprio recurso ele começa com uma preliminar dizendo isso, que a manifestação de inconformidade atacou diretamente o despacho decisório e que a decisão não analisou isso. Bem, de qualquer sorte, então, a proposta seria de anular a decisão, né? Não é isso? A questão é, o relator, que seria, assim, eu não sei de que forma abordaria essa questão do débito, né? Já que ela vai reapreciar. Mas pode consignar o entendimento do colegiado de que também o débito deve ser... Mas aí que está, presidente, eu consigo, na decisão, atacar o acordo, né, no bom sentido da DRJ, falando, olha, e além do mais, está equivocada essa interpretação, uma vez que tem se pronunciado esse colegiado com relação a isso, e determinar a análise do débito. Seria anular parcialmente, né, eu acho. O acordo, né? Anular o acórdão por cerceamento de direito de defesa quanto ao crédito e afastar o óbice da análise do débito. Mas aí eu divirjo. Sim, você vai ser parcialmente, vai concordar em parte, não é isso? Vai ficar maluco esse dispositivo nosso, mas tudo bem. Não, só que o problema é que a DRF não analisou essa parte do débito, né? Porque isso não tinha sido nem invocado lá para eles, né? Tem problema não, né? Mas normalmente ela não invoca, né? Ela faz cara crachá, e aí o contribuinte que veio... Esse argumento foi apresentado em sede de manifestação, não tinha nem como ela analisar isso, não. Para trás não tem, ela partiu da premissa do que ele declarou. Né? Podemos escolher os votos nesse sentido? Da nulidade parcial do acordo, em face do cerceamento aí pela não apreciação da matéria relativa ao crédito, e para afastar o óbice em relação à não apreciação da duplicidade de confissão dos débitos. É isso. Matosinho, então é recurso voluntário provido em parte? Ou não? Sim, porque ela pede isso no recurso, né? É isso, presidente? Suplemento parcial, anular o acórdão, anular parcialmente o acordo, né? Declarar a nulidade parcial do acordo, por cerceamento de direito de defesa e determinar o retorno da apreciação dessa matéria e superar o óbice relacionado à apreciação da existência de débitos confessados em duplicidade nas declarações. Consulto aqui, Paulo, de acordo? Gustavo? Presidente, eu voto pela declaração parcial, da nulidade parcial, mas contra o afastamento do óbice. Ok. Ricardo? Está concordando com essa alteração, né? Isso. Eu apoio. Andréia? O relator, presidente. Celso? Também com o relator. Eu também acompanho, então, só fazer o registro aqui direitinho. Tá me ignorando, Matosinho? Puxa vida. De novo, Matosinho. Que pecado. Eu vou ter que levar isso para terapia. Que pecado. Tá gravado, viu? Tá gravado. Fabiana. Agora eu começo a dar razão para o Gustavo. Eu acompanho o relator. Perdoe. Então, Fabiana, por favor. Você acompanha, né? Desculpa aí. É que tocou meu telefone e ele me atrapalhou aqui. Eu esqueci de silenciar o infeliz. E aí peço desculpas a todos aí, que eu achei que nunca consegue trazer tudo redondo, mas acho que deu para entender aí, né, doutor? Tá tranquilo, né?
Vou só fazer as devidas anotações. Gustavo, você que está divergindo parcialmente aí dessa parte da decisão, eu estou pensando em registrar genericamente, deixar para o relator especificar essa discussão dentro do voto, e a preliminar de nulidade parcial do acordo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos para que se profira nova decisão. Aí eu colocaria que o conselheiro Gustavo votou pelas conclusões do relator, concordando apenas com a questão da nulidade, ou divergindo da questão da... Porque eu acho que não seria conclusão, presidente, porque aí afeta o dispositivo. Olha como que eu redigi e vê se você topa. Unanimidade de votos, declarar a nulidade parcial do acordo para que a TRJ se pronuncie sobre parcial do crédito ainda em litígio, e por maioria de votos, afastar o óbice quanto à apreciação do problema relativo aos débitos. Ficando vencido nessa parte, conselheiro Gustavo. Pode ser. Então, vamos aproveitar uma parte do que você escreveu com a parte do que eu escrevi. Então, eu tinha postado a colher a preliminar de nulidade parcial do acordo de primeiro grau para... Aí segue o seu texto. Porque eu coloco a unanimidade declarar tal e por maioria de votos. Não, mas o determinando o retorno vem depois, né? Isso. E por maioria de votos. Afastaram o óbice quanto ao problema relativo aos débitos confessados. Quanto à apreciação, né? Isso. Determinou os retornos dos autos à DRJ, ficando vencido. Apreciação da matéria relativa à confissão de débitos em duplicidade. Vencido o conselheiro Gustavo nessa, né? Quanto a esta última matéria. E determinando o retorno dos autos da RJ para que profira nova decisão. Então vai ficar assim, ó, acordam os membros, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade parcial do acordo de primeiro grau, por maioria de votos afastar o óbice quanto à apreciação da matéria relativa à confissão de débito em duplicidade, vencido o conselheiro Gustavo, determinando o retorno dos autos da DRJ para que se profira nova decisão. A conselheira André tinha falado da questão de registrar como provimento parcial, é isso, né, André? Que é, né, presidente? É só dar provimento parcial para acolher a preliminar. Vai ficar assim, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial para acolher a preliminar nulidade parcial também do acordo de primeiro grau e por maioria de votos afastar o óbice quanto à apreciação da matéria relativa à confissão de débito e duplicidade, vencido o conselheiro Gustavo, determinando o retorno dos autos da RJ para que se profira nova decisão. Você sabe? Por mim, ok, presidente. Ok, doutor? Então, ao invés da diligência, optamos pela devolução para a DRJ repor aí a discussão do crédito, em especial, e também da duplicidade do débito, né, para que ela aprecie de fato. Ela fez uma recomendação, né, nessa parte. E aí, se for o caso, o processo sobe novamente para o CARF, para um outro julgamento, a depender da decisão da DRJ. Certo? Tá ótimo, então. Ok, então, obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Uma boa tarde e bom trabalho a todos. Obrigado, doutor.
Então, passemos para o próximo item, com sustentação. Item 65, o apoio, pode informar se os patronos estão presentes? Sim, presidente, eu convocado. Obrigado. Item 65 da pauta, doutora Antônio, do processo por advogado agora. Pagamento de comissão de avaliação. O patrão foi convocado, presidente. E o doutor Tiago também, que seria... Também não seria... Ele não está presente na sala de espera. Não? Tá. Bom. Seria o caso de julgar outros, não, presidente? Bom, nós já estamos em sessão, né? Vamos esperar ele entrar aqui até para expor essa situação. Mas seria para contribuintes distintos ou dois patrões para o mesmo contribuinte? Eu não entendi isso. São dois contribuintes. São dois solidários e o contribuinte. É contribuinte e responsável. Doutor Antônio, está nos ouvindo? Sua câmera está desligada e seu microfone também. Gostaria de saber se o senhor nos ouve. Doutor Antônio? Doutor Antônio, se o senhor nos ouve, por favor, ative a câmera no ícone bem embaixo da sua tela e o microfone. Eles não estão conseguindo acessar, presidente. Mensagem no chat. A câmera está fechada. Verdade. Melhor sair e voltar, né? Vai ser aquela configuração do Windows, né? Curioso, presidente. As partes não estão mais aqui, não, né? O Antônio Carlos é um dos embargantes. Que é embargo? É. E o embargo que ele opôs não foi conhecido. A discussão aqui está limitada a Lance Consultoria e Paulo Roberto Brunetti, que inclusive opuseram os embargos em petição conjunta.
Será que o senhor Antônio Carlos está aqui como patrono da lance do Paulo Roberto? Não sei, aqui, o contribuinte aqui está como Daniel Ricardo na planilha. Tem Daniel Ricardo nessa planilha? Não. Daniel Ricardo Ananias do Amaral. Não. Antônio Carlos do Amaral então, era um dos recorrentes? Não. Sim, é um embargante cujos embargos não foram conhecidos. As partes são Lance Consultoria, Paulo Roberto Brunetti, em petição única, e o Antônio Carlos Ananias do Amaral. Bem, se ele não tiver, ele não tem interesse de agir, né? Não sei que ele esteja como procurador da lance. É isso que eu falo, ele pode ser advogado. O que é possível, dado o histórico do processo. Doutor, pode ser um problema de configuração no seu navegador, no campo alto, após o endereço da página, tem uma câmerazinha, clica nela, ver se está ativada. Se não estiver, permita o acesso, por favor. E o microfone também. Doutora Antônia, se o senhor estiver nos ouvindo, por favor, responda uma mensagem pelo chat de mensagens para termos. Você viu a informação que ele estaria agindo no nome do terceiro interessado, Daniel Ricardo Ananias do Amaral. Que não é recorrente. Não é embargante. Doutor, este responsável não é embargante nesse processo. Aí não teria interesse de agir no recurso. Apenas Lance Consultoria e qual outro recorrente? Paulo Roberto. E Paulo Roberto, que são interessados nesse recurso. Estou abrindo aqui para ver se eu não comi mosca, mas enfim. Estou perguntando se pode assistir a sessão, presidente. A sessão, o acompanhamento só pode ser feito pelos advogados das partes, ela não é aberta para terceiros. Para confirmar, tá, presidente? É só Lance, Paulo Roberto e Antônio Carlos. E no recurso, Daniel era interessado? Provavelmente. Aí eu confesso não ter olhado. Mas aqui nós estamos tratando só de embargos.
ele tem um interesse indireto na solução do litígio, né? Não há problema também dele só queria confirmar. O que for decidido aqui, já que eles estão discutindo um problema de decadência, afetaria todos. Todos. Sim. Para acompanhamento, eu acho que ele não poderia sustentar, mas para acompanhamento, só queria confirmar, se você puder confirmar ele como um dos responsáveis, o senhor Daniel, se puder. Estou abrindo aqui agora, presidente. Vou dar uma olhada. Aí, mesmo com o problema técnico, o senhor conseguiria nos acompanhar com áudio. É isso, doutor Antônio? Nós temos um outro problema que o doutor Andrei, que pediu sustentação, não se encontra aguardando o julgamento. Seria o momento dele entrar para fazer a sustentação oral. Eu até lhe consulto se não seria o caso de nós adiarmos o julgamento por hora para aguardar mais um pouco a presença do patrono, que foi quem embargou a decisão. Tiago. Doutor Tiago, né? Que seria o doutor Tiago Taborda, que ainda não está não estava aguardando no recinto para reunião. Eu vou pedir para o senhor, então, permanecer à disposição lá na sala de espera, e vamos ver se o doutor Tiago entra. Nós vamos fazer outros julgamentos que têm sustentação na sequência, e aguardar para ver se o doutor Tiago vai comparecer ou não. Tá certo, doutor? Então, peço que o senhor desconecte nesse momento. A nossa equipe de apoio vai contactá-lo quando o processo retornar à pauta. Ok, o senhor pode aguardar, mas eu peço que aguarde na sala de espera. Nós vamos seguir com a reunião com outro julgamento, tá bem? Pedir que o senhor desconecte a sua conexão no momento desta sala de julgamento. Ok, obrigado. Bem, Janaíne, por favor. Sim, presidente. Se você acompanhou aí a discussão, Sim. o único advogado presente não tem interesse quer dizer, tem interesse indireto, ele não pode fazer a sustentação oral. Nós vamos permitir o acompanhamento, já que ele é interessado no processo ou representa um dos interessados. Presidente, eu acho que não é nem interessado. Não? Não. Eu não estou achando ele aqui dentre os solidários. O problema é que esse processo é gigantesco, gigantesco. É difícil de achar os documentos aqui. Esse processo era do Rogério? Marcão. Do Marcão. Eu posso pedir licença 2 minutos enquanto a gente organiza aqui, eu estou ouvindo. Sim. Bem, de qualquer maneira... Mas, Gustavo, não tem a questão da decadência? Ele tem não, mas se ele não for nem indicado como responsável, aí não tem interesse, aí não tem como permitir sequer a presença dele. É isso que eu vou olhar também, Gustavo, aqui, vou procurar. Mas, de qualquer maneira, nós vamos adiar o julgamento desse processo. Não sei se o doutor Tiago comparece pelo menos até o fim das sustentações, ou deixamos ele até para o fim da pauta, para ver se esse doutor Tiago comparece. E, enquanto isso, a gente verifica a situação do interessado Daniel Ricardo, para ver se convocamos ou não ele para participar como acompanhamento do julgamento, tá? Então, por hora, esse processo não vai ser julgado,
caso o doutor Tiago seja presente, ao fim do próximo julgamento, por favor, você me dá a notícia. Daniel não tem aqui, não. Paulinho, se você quiser fazer um double check aí, mas não tem, não. Os termos de responsabilidade solidária estão no início. Quer dizer, nem tanto no início, assim. Esse processo gigantesco. Isso é uma falha do setor lá. Ele não pode permitir a sustentação. 49, Ricardo, Gustavo. 49? Cadê? Ah, Daniel Ricardo Maria. É verdade. Mas ele não é embargante. Não sei se ele foi excluído, né, depois. Eu teria que ver se ele não foi excluído. Porque muita gente foi excluída, né? Sim. Teve. Eu me lembro que tinha uma lista lá que eu... Eu tô com a corda da DRJ aqui, deixa eu ver. Mas pro acompanhamento, tendo visto que ele foi um dos imputados, eu até não vejo problema. Ele só não pode se manifestar, né, fazer sustentação oral. Ele foi excluído, não, Paulinho? Revelia. Pela DRJ. A DRJ declarou a revelia dele. Então, ele é interessado direto aí. Sim. Bom, eu entendo que ele pode fazer o acompanhamento. Não sei como é que vocês veem essa situação. Acho que ele acompanhar o julgamento, porque ele tem interesse direto na causa. Sem problemas. Se mas fosse presencial, seria aberto, né? Mas aqui tem a restrição... Na verdade, presidente... Para quem não é parte, por exemplo. O próprio Antônio Ananias, que está aí, como procurador, poderia acompanhar, porque ele é um embargante, tem os embargos inadmitidos, e ele é um dos solidários. O Daniel não, mas o Antônio sim. Bom, tudo bem. Vamos, então, deixar esse processo para julgar na sequência. Vamos julgar o item 67, então. Recorrente o imóvel. Aqui na pauta está outro nome, né? Essa é uma dúvida que eu fiquei. A pauta está como Pegasus Telecom. Porque a Oi é sucessora da Pegasus. Pois é, mas é interessante que geralmente quando é feita a incorporação, não sei se tenha sido incorporada, né? Não, isso o processo normalmente ele incorpora a alteração do CNPJ, se não me engano. Não. A DRJ menciona esse fato, ela foi incorporada, a Pegasus foi incorporada por uma outra, que agora esqueci, que é famosona também, e depois pela Oi. Tá. Bem, não importa. O item 67, como na pauta como Pegasus, vamos convocar. Então, eu peço para o apoio convocar o patrono do item 67. Ok, presidente, levando a fala. Item 67 da pauta, doutor Eduardo, se processo será julgado agora. O Paulo saiu, presidente. Voltou. Vamos esperar ele retornar. Mas, enquanto isso, o patrono... já vou. O patrono foi convocado, presidente. Obrigado, Janaína. Ô, Paulo, está aqui na pasta T? Não vi ele aqui, não, o 67. Ou não é seu? É Gustavo. Desculpa. É meu. Boa tarde, doutor. Boa tarde, presidente. Como vai? Tudo bem. Nós vamos, então, iniciar com o relatório pelo doutor Gustavo, e aí, na sequência, eu abro a palavra para o senhor. Tá bom? Vamos lá, Gustavo. Cuido feito de declarações eletrônicas de compensação, por meio das quais a empresa Pegasus, sucedido por Oi Telemóvel, pretendeu o reconhecimento de direito creditório de do saldo negativo de imposto de renda apurado no ano calendário 2001 para a quitação de obrigações tributárias próprias. Esse saldo no valor histórico
de 3.500.000 seria formado exclusivamente pelo imposto de renda retido na fonte, incidentes sobre aplicações de renda fixa e operações de swap, renda variável. Os pedidos em tela foram objeto de análise manual, que culminou com a emissão do parecer conclusivo de número tal, Forestais, em que a unidade de origem opinou pelo reconhecimento parcial do crédito, cuja recuperação se pretendia, deixando de homologar no todo ou em parte algumas das decompos vinculadas àquela mencionada anteriormente. De acordo com esse parecer, os motivos que o fundamentaram seriam, em síntese, os seguintes. Quanto ao fonte recolhido pelo Banco BCN, demonstrado pelo extrato Forestais, estaria comprovado o valor de 52 mil contra a importância de 61 informado pelo contribuinte, tanto em sua DECOMP como na DIPJ. B, no que tange ao IRF, incidente sobre operações de swap, ainda que comprovadas as preditas retenções, a empresa teria deixado de levar as respectivas receitas à tributação, normalmente por não haver o registro de qualquer valor na linha 21 da ficha 6A de sua DIPJ, e folha 104, destinada precisamente ao lançamento de valores concernentes ao resultado de aplicações financeiras de renda variável. Neste momento, a unidade de origem abordou também o problema feito a uma declaração de compensação retificadora apresentada pela empresa, o número tal, pela qual pretendeu modificar parte dos campos da DECOMP em que demonstra o crédito, né, original. A citada DECOMP retificadora incluía novos débitos. O responsável pela elaboração do dito parecer opinou pelo recebimento desta como nova declaração de compensação. À vista disso, e como já afirmado, o citado parecer opinou pelo reconhecimento apenas parcial de direito creditório, no valor de 2.800.000, o que foi acatado pelo despacho decisório de Forestais, do qual, então, o impugnante teve ciência em 7/1/2010, que era dos Correios no tal. A interessada, então, opôs sua manifestação de conformidade para, em apertada síntese, sustentar de início, teria ocorrido o decurso do prazo decadencial para fiscalização, revisitar o saldo negativo concernente ao ano de 2001. Superada a prejudicial reto, afirmou que teria ocorrido erro no preenchimento da IPJ quanto ao problema das receitas oriundas das operações de swap, e que tal equívoco não poderia impedir o aproveitamento fonte. Especificamente disse que, em suas palavras, a douta autoridade fiscal teria reconhecido que tais importâncias teriam sido levadas à tributação e que, de mais a mais, a comprovação da retenção evidenciaria que a empresa teria suportado o respectivo. No outro giro, requereu que fosse admitida a declaração retificadora apresentada e, como não houve um juízo explícito sobre seus termos, premiou pelo reconhecimento de sua homologação tácita, o que, ao fim das contas, resultaria na procedência integral de seus pedidos. Estado se pronunciar sobre o caso, a DRJ decidiu inicialmente por afastar a prejudicial decadência, normalmente por não estar tratando aqui de ato de lançamento, ao qual seriam aplicáveis as regras do artigo 150 do CTN. Em relação à DECOMP retificadora, além de cravar a sua incompetência para reverter a decisão da auditoria fiscal nesse tema, diga-se, os jogadores de primeira instância, sustentaram a inocorrência da alardeada homologação tácita ante o simples fato desta retificadora não ter sido admitida. No mérito, além do acordo sustentar não haver provas quanto ao valor faltante relativo à retenção realizada pelo Banco BCN, pouco mais de R$9.000, quanto às parcelas do IR, fonte relativas à operação de swap, considerou desapropriadas as assertivas da empresa, em especial quando esta última afirma ter ocorrido tributação das respectivas receitas a partir da própria incidência do imposto devido por antecipação. A DRJ, assim, deixou claro que o IR, fonte incidente sobre este tipo de investimento, não é definitivo, pressupondo por isso mesmo, à luz dos preceitos do artigo 2º, para a 4.9.430, que tais importâncias tenham sido computadas na determinação do lucro real. E como a empresa não trouxe provas que pudessem demonstrar o pressuposto reto, a turma julgadora a cota terminou por se alinhar ao que já havia sido proposto pela unidade de origem. Por fim, após se refutar num derradeiro pedido de suspensão dos débitos confessados por meio das DECOMP, decidiu por julgar improcedente manifestação de conformidade. Também teve ciência do julgamento, interpôs um recurso voluntário por meio do qual, além de reprisar a prejudicial de decadência e a alegação de homologação tácita em relação à declaração retificadora apresentada, esclareceu, agora sim, de forma clara, o equívoco que teria cometido ao preencher a da IPJ. Em linhas gerais, afirmou que teria inserido as suas receitas oriundas de operações de swap, todas, na linha 24 da ficha 6A, deixando de estar zerada a linha 21. Trouxe para comprovar as suas alegações com apenas um balancete analítico, razão, em que busca demonstrar que o valor relativo às receitas de swap, 3.369.000, teria sido registrado em conta contábil, a qual outro, sim, comporia o saldo da conta de número 3.1.2 no importe de 21 milhões, que trata precisamente das receitas financeiras percebidas pela empresa. E pontua, ao fim, que este último valor, quando deduzida a monta relativa às variações cambiais, no valor de 1.221.000, registrado na linha 20 da ficha 6A da DIPJ,
alçaria a quantia de 19.800.000, que é justamente aquela lançada na mencionada linha 24, da ficha 6A da DIPJ. Prêmio, então, pelo provimento do recurso. E esse é o relatório, presidente. Obrigado, Gustavo. Doutor Eduardo, vamos lá. O senhor tem até 15 minutos para a sustentação. Então, senhor presidente, muito obrigado. Boa tarde, senhor conselheiro relator, senhoras e senhores conselheiros. Senhor presidente, o relato feito pelo relator muito me ajuda e eu acho que simplifica a minha sustentação oral e por isso não chegarei a utilizar o tempo máximo. Tal como no memorial encaminhado e também no nosso recurso voluntário já é um pouco mais abrangente, o memorial é mais sintético e direto a 2 pontos específicos. Primeiro, comprovar que a receita de operação financeira de swap junto ao banco ABN Real, ela foi efetivamente oferecida à tributação. É inequívoco que houve a retenção e a única divergência nesse ponto dessa glosa foi exatamente saber se existiu ou não a tributação. Como bem disse o relator, a DRJ entendeu que deveria ter sido declarado, deveria constar da ficha 6A da DIPJ, na linha 21. Só que aí a contribuinte, aqui eu até explico por que essa explicação veio apenas a posteriori, a gente está tratando de empresas incorporadas. A Pegasus foi incorporada pela TNL, que depois foi incorporada pela Oi Móvel. Então, são diversas empresas que a Oi, no seu processo de privatização lá atrás, ela foi incorporando menores empresas e isso acabou gerando perda de informação e até que se conseguisse realmente identificar onde estava a declaração, nesse caso, dessa receita. E, se a gente analisar, essa receita ela foi declarada não na linha 21, mas na linha 24 da mesma ficha 6A. Ela está lá, junto com o memorial nós destacamos, são os 19 milhões e alguns valores menores. E nessa conta, quando é aberta lá a conta 31201005, que é de rendimento variável de ED, está lá o valor da receita de 3.369, que é a receita que deu origem ao IR-fonte. Então, está inequívoco, tal como destacado pelo relator, que por nós foi suscitado no memorial e no recurso voluntário, a retenção desses valores e também o oferecimento da tributação. De fato, não foi oferecido na linha correta, mas está dentro da mesma ficha e é inequívoco que foi oferecido a tributação. E o último ponto que eu gostaria de destacar, senhor presidente e senhores conselheiros, é em relação à homologação tácita de um PERDComp retificador específico. No memorial é o item 2, vou deixar de ler aqui o número do PERDComp retificador, mas é inequívoco que ele foi transmitido em 2 de dezembro de 2003, então o fisco tinha até 2 de dezembro de 2008 para efetuar essa apuração. Só que o fisco só em 7 de janeiro de 2010 que ele veio a efetuar o despacho decisório. Então está claro aí, portanto, a homologação tácita. E o que disse a DRJ em relação a esse ponto? Ela falou, olha, aqui, esse PERDComp retificador, ele é ato de competência exclusiva da unidade prolatora do despacho decisório. E ela, a autoridade prolatora, ao analisar o PERDComp, entendeu que ele era inadmissível, não poderia ter sido aceita essa retificadora. Mas para fazer essa análise, você tem que entrar no mérito da análise. E nós temos a homologação tácita justamente para que você tenha uma segurança jurídica mínima em que você tenha um limite temporal para efetuar qualquer tipo de revisão. No caso aqui está mais do que claro, nós estamos falando de uma declaração que foi entregue, mais uma vez, em dezembro de 2003 e o despacho decisório é de janeiro de 2010. Então, nós juntamos até no memorial 2 precedentes da primeira sessão e um da terceira sessão, em que analisam exatamente casos de PERDComp retificadores e colocando que se aplica o prazo de 5 anos. Então, sendo homologado tacitamente, não se poderia sequer entrar no mérito desse pedido que foi apresentado. Então, nesse sentido, senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nós pedimos o provimento do recurso voluntário para reconhecer e afastar a glosa o despacho que negou o reconhecimento em relação aos valores de 695.735
da operação de liquidação de swap junto ao banco ABN e também reconhecer a homologação tácita deste PET-comp específico. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Ricardo. Tem um questionamento? Só uma questão para entender o contexto dessa retificadora. Estamos falando de uma retificadora de uma decomp de um conjunto, né? Ela é uma de um conjunto que se tenta aproveitar o saldo negativo que está sendo discutido de 2001, é isso? Essa decomp retificou, na verdade, a decomp que demonstra o crédito. Tá? E ali, essa decomp que demonstra o crédito, tem todo o aproveitamento desse crédito. E a partir daí vem as outras decomps. Então, tá. É a decomp, então, principal, né? Sim, foi retificado. No processo, tá. Essa retificação consistiu no quê? Na alteração dos débitos? Não teve modificação dos débitos. Tá. Então, podemos ir ao voto? Vamos lá. Estou tomando conhecimento do recurso, presidente. O primeiro tópico aqui, eu abordo o problema da decadência, foi aquilo que nós examinamos, inclusive, no caso do processo do Cleuch. Alega-se a decadência quanto às parcelas que comprovam a quitação do tributo, e sobre isso a turma já tem posição unânime, no sentido de que não ocorre a decadência quanto a essas parcelas, estão afastando essa alegação, ok? Beleza. Bom, da homologação tácita. Preciso destacar desde logo que a decomp escrita no título acima objetivou retificar a decomp de número tal, a qual, por sua vez, é a declaração principal, que contém, inclusive, a demonstração do crédito para analisar. Significa dizer que, caso se reconheça a homologação tácita sustentada pelo contribuinte, reconhecer-se-á, por conseguinte, o próprio direito creditório na íntegra. Pois bem, compulsão de seus autos não se vê, até o advento do parecer conclusivo e subsequente despacho decisório, vamos juntar as florestais e proferidos em 2010, nenhuma manifestação da unidade de origem sobre a decomp retificadora transmitida. Frise-se em 2/12/2003. Não houve, até então, qualquer decisão que tenha sobre ela se reportado, seja para indeferir, que sabe pelos motivos declinados pelo objeto do parecer, seja para receber como nova decomp. No outro giro, vigia na época dos fatos relatados, e quanto ao problema da retificação, a IN 360, de 2003, cujo artigo 6º assim dispunha. Aí, não sei se precisa ler. Ele fala que ela vai substituir, inclusive, para fins de contagem de prazo. Os artigos 7 e 8 referenciados pelo caput reproduzem as hipóteses de vedação a que se reportou a unidade de origem, isto é, não se admite a retificação que busca a inclusão de novos débitos no pedido de compensação. O fato é que, até pelo que diz o parágrafo único acima reproduzido, a inadmissão da retificação ainda pressupõe um ato específico ou explícito. A declaração do contribuinte foi transmitida com sucesso, sem qualquer tipo de óbice, porventura levantado, de sorte que o próprio sistema não a recusou, ou quando menos não há nos autos nada que demonstre isso. Não por outra razão, a autoridade fiscal nunca afirmou que a citada decomp não fora recebida ou que o pedido de retificação não teria sido admitido. O que disse o agente responsável pelo parecer conclusivo apenas foi que a declaração deveria ser recebida com um novo pedido de compensação, contrariamente até mesmo ao que dispõe a própria IN 900, que é invocado pelo parecer conclusivo. Aí eu transcrevo esse trecho. Os fatos acima retratados e a própria passagem oral reproduzida, inclusive, desmentem a DRJ, que se apressou em afirmar que a homologação tácita não teria se operado pelo simples fato de que a decomp retificadora não teria sido admitida, páginas 10 e 11 do acordo recorrido. E mais, diferentemente do que afirma a DRJ, não houve decisão por parte daquela unidade de origem quanto ao indeferimento do pedido de retificação, seja porque descabida semelhante providência, antes do decurso de prazo de 5 anos, seja porque o próprio despacho decisório nem mesmo tangencia esse problema. Isso foi aventado apenas pelo parecer. A priori, a decomp retificadora estava ativa e teria substituído a decomp original, inclusive para fins de contagem do prazo do artigo 74, parágrafo 5 da Lei 9.430, na forma do artigo 8º da IN 900/08, invocada pela própria unidade de origem. Daí eu reproduzo ela. Verdade, contudo, que o artigo 80, reproduzido no parágrafo anterior, não estava em vigor quando a apresentação da decomp intestível. Mas a consequência tratada pelo dito preceptivo, mesmo para hipóteses anteriores à sua publicação, é inclusive lógica. Ou, de outra sorte, chegar-se a uma conclusão absurda. Isso é, se o prazo decadencial não se reiniciar com a apresentação da declaração retificadora,
a fiscalização poderia se ver compelida a analisar novos elementos do pedido de compensação no limiar deste mesmo prazo. E, neste passo, se o prazo decadencial passa a ser contado da declaração retificadora, é ela quem deve ser apreciada para os fins de deferimento ou outros fins de homologação. Agora, se quando da transmissão da declaração original, o artigo 74 da 9.430 ainda não previa qualquer prazo para a análise das compensações, em 2/12 de 2003, quando foi transmitida a decompificadora, já estava em vigor a MP 135, 30 de outubro de 2003. Inseriu no citado disposto legal precisamente a redação, inclusive atual, do parágrafo 5º, que prevê o prazo de 5 anos. Pelo que foi apontado acima, não há como não concordar com o contribuinte. A DECOMP de número tal retificou a declaração original em que o direito creditório teria sido demonstrado. Sobre ela não houve, antes do ocaso temporal previsto pelo artigo reproduzido acima, qualquer manifestação que fosse, quando menos para não admitir, ou fosse os preceitos do artigo 7 e 8º da IN 360 invocada linhas acima. Estando ativa esta declaração por uma inação da Receita, a compensação nela estampada foi tacitamente homologada, impondo-se assim o reconhecimento em tópico do direito creditório requerido pela recorrente. Conclusão, no disposto, voto dar provimento do recurso voluntário a fim de reconhecer integralmente o direito creditório na DECOMP número, que é retificador, determinando assim a homologação das compensações tratadas não feitas até o limite do valor reconhecido. Como vocês podem ver, tem um voto alternativo aí, porque compensação é outro. Só para compreender melhor aí a discussão, o crédito nessa retificadora é o mesmo. Sim. A discussão em torno do crédito seria... Então, o efeito concreto aqui dessa decisão, na verdade, não é nem tanto a homologação tácita, porque pelo mérito parece que você também reconheceria o crédito. É quanto à abrangência dos débitos, ou o valor dos débitos. Não entendi. A retificadora, ele modifica débitos e não crédito, sim, certo? Sim. Então, se não se reconhecê-la, o problema vai ser para o contribuinte de que alguns débitos desses não serão quitados pela compensação. Uhum. Ou serão quitados de maneira errônea. Sim. Você tem uma diferençazinha, presidente, porque nesse voto alternativo que eu trago, até coloco isso. Aquela diferença de R$ 9.000, relativa ao IR-fonte do Banco BCN, ela não foi abordada pelo recurso voluntário. Então, especificamente, se essa questão que para mim é prejudicial for superada, pelo que eu estou conduzindo o voto alternativo aqui para baixo, pelo menos essa parcela ela ficaria não reconhecida. Porque ali não era uma questão de oferecimento de receita, era de comprovação da própria retenção. Sim. Porque, do ponto de vista prático, se a própria retificadora já tinha homologação tácita, a original, com certeza. Mas a original é anterior ao prazo de 5 anos. É porque a original é anterior à inclusão do parágrafo 5º no artigo 74. Então não tinha prazo. Mas com a inclusão, ela não passou a ter o mesmo efeito? Eu fiquei numa dúvida dos diabos sobre se aplicava ou não. E a questão é se seria uma norma que teria efeito retroativo ou não, né? Porque prescrição e decadência é matéria é direito material, não é direito formal. Ela não retroage, ela não pode, ela nem se aplica imediatamente ao processo. Então, assim, eu cheguei, confesso, a conversar sobre isso com o Flavinho. Que me pareceu estranho mesmo. Pô, mas se a retificadora já passou mais de 5 anos, o que se eu diga da original? Mas a original, ela foi transmitida antes da MP 135 e até então não havia previsão de prazo. Até por essa razão, essa discussão não é questionada nem mesmo pelo recurso voluntário, nem pela manifestação de conformidade. Tá, só um pouquinho, André. O Paulo tinha pedido, depois você tá? O Paulo já está há algum tempo aí com a mãozinha no ar. Vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho dúvida é justamente sobre essa questão do prazo da homologação tácita, né? Se essa de maio de 2003, que foi a primeira, quando foi proferido o despacho decisório, em 2010, se ela já não estaria homologada, né? E aí o despacho decisório quanto à retificadora, de fato, apesar dele tratar no parecer e na ciência depois dizer que ela não foi admitida, mas no despacho decisório não fala dela, né? Só que aí tem outra questão, Gustavo, que é assim,
A homologação tácita, ela homologa as compensações realizadas. Ela não reconhece o direito creditório integralmente. Tá? Então, assim, o que é que acontece? Esse despacho foi proferido em 2010, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decomps que foram apresentadas em 2003, né? Uma apenas foi antes da inclusão do prazo de homologação tácita, todas as outras foram apresentadas em dezembro, então, para essas valia a homologação tácita, então, acho que haveria o reconhecimento da homologação tácita dessas daí, o que seria inócuo porque todas elas foram homologadas, né? A discussão seria apenas quanto àqueles débitos incluídos na retificadora. Mas em relação às outras decomps, elas foram apresentadas em 2005, e aí não teria havido a homologação tácita. E o fato da homologação tácita da anterior não implica no reconhecimento integral do crédito. Tá? Uma coisa é homologar a compensação, outra coisa é reconhecer o crédito. Aí a gente teria que entrar na discussão a respeito do crédito, se o crédito existe ou não, para haver mais alguma homologação ou não. No caso, então, a segunda etapa é necessária do voto, só que ela vai aproveitar até o limite do que for reconhecido para as que não tenham sido homologadas. Além disso, tem essa dúvida sobre essa retificadora, né? O relator está entendendo que não tem nenhum elemento óbvio dizendo que ela não foi recepcionada. E se ela foi recepcionada, realmente ela teria operado também em relação a ela. Né? No despacho decisório, realmente, ele não fala. Aí, quando vai na comunicação para o contribuinte, nem a comunicação, acho que é um despacho apenas. Aí ele faz uma tabela falando de todas as decomps, e aí ele coloca a retificadora como não admitida, né, que estaria de acordo com o que estava no parecer, mas no despacho decisório não fala nada. O que o despacho decisório fala? Em relação a... Fala as que foram homologadas. Ele só diz homologar a compensação tal, dos débitos tal, da parcela tal, não homologar a compensação tal e determinar a cobrança disso. Mas ele não fala especificamente da retificadora, se admite ou se não admite. Mas o parecer, pelo trecho transcrito, ele também não fala em não admissão, né? Ele só fala que... mas é uma não admissão da retificadora e a admissão dela como uma declaração, como uma nova declaração. Só que isso não consta. Mas isso não consta. Uma coisa que eu coloco também é o seguinte, de qualquer jeito, esses despachos de 2010, gente. Retificadora de 2003. Por isso que eu coloco os dois motivos. Primeiro, porque o despacho nada fala, e segundo, porque já passou muito tempo, 5 anos. Eu, particularmente, em relação à sua ponderação, Paulinho, não concordo, cara. O ato de homologar, seja ele explícito ou tácito, ele abrange o pedido de declaração. Aliás, esse é o fundamento para a gente apreciar o débito. Não, mas veja só, porque Gustavo... a compensação é o encontro de contas. Se eu estou homologando aquela declaração, eu estou homologando tudo. Não, mas veja só, se você apresenta uma decomp dentro do prazo, lembra até aquela discussão acerca da pedido de restituição em que você apresenta dentro do prazo, depois você pode apresentar outras decomps, e mesmo que após o prazo de 5 anos. E essas seriam válidas porque você já tinha demonstrado o crédito ali no pedido de restituição. Mas as compensações, as decomps, elas são distintas. Você reconhecer, se homologar uma decomp, não implica que você está reconhecendo o crédito integralmente para homologar todas as decomps subsequentes. Nós já julgamos assim, inclusive o processo do Paulo aqui, eu me lembro bem dessa. Mas o problema é que nós estamos tratando de um caso em que há uma declaração de restituição sobre a qual não há qualquer tipo de pronunciamento, ou há reconhecendo, e depois compensações. Aqui eu estou falando de um único ato, cara. Um único ato. A premissa da turma é, olha, eu posso analisar o débito porque a compensação é o crédito com o débito. Poxa, aqui não. Então, assim, a posição é essa, aí tudo bem, não tem problema. Aí eu divido nesse ponto, mantenho meu voto. Mas, de qualquer jeito, eu tenho um voto subsequente que eu sei lá se vocês vão acatar. Ô, Gustavo, vou já passar para você, Ricardo. A questão não é essa. Não tem dúvida de que essa decomp, o que foi pedido de compensação dela tem que homologar. Sim,
nós fora essa discussão, eu compreendi bem essa segunda parte, falou, bom, de qualquer maneira, ela estava ativa e sobre ela foi pronunciada e foi dito que ela era uma nova declaração. Se ela fosse uma nova declaração, ela substituiria a outra, ou duplicaria. Foi feito um juízo, certo ou errado, pela unidade, de modo que ela existia, e fora do prazo, como você bem coloca. Então, ela foi admitida, dentro dos prazos de 5 anos, ela ficou vigente, e não teve pronunciamento. Então, eu estou concordando que há uma homologação. Só que essa homologação é sobre o que foi, a homologação é da compensação. Se ali ele tivesse exaurido todo o crédito e todo o débito, beleza. Tudo que está ali está exaurido. Só que se aquele crédito que ele pleiteou ainda subsistiu parcialmente para quitar outras compensações apresentadas depois de 2005, que não estariam abarcados por esse prazo de 5 anos, esse, por óbvio, ele vai depender do estoque de crédito não utilizado nessa. Foi assim exatamente que a gente votou. Eu vou tratar da incongruência desse raciocínio. Vamos lá. As compensações subsequentes, elas vão pegar o restolho do crédito, certo? Certo. Mas se não houve pronunciamento sobre o crédito, eu não posso pegar o restolho, eu tenho que pegar o total. Mas sobre aquela ali, a gente pode pronunciar sobre o crédito e dizer, olha, só que desse crédito foi homologado parcialmente, tanto então usou parte desse crédito naquele outro. Então houve reconhecimento do crédito lá, gente. Isso para mim é contraditório. Mas, enfim, não existe homologação tácita de pedido de restituição. Se você pegar, fosse só pedido de restituição, por exemplo, não teria prazo de homologação. É o que a gente já discutiu na questão da decadência. Não existe um prazo para restituição, existe para compensação. Não, concordo que não existe um prazo. Concordo. Mas operou-se a homologação tácita no caso de uma compensação que veicula débito e crédito. Não abater isso dos outros. Em relação ao crédito. Gente, em relação ao crédito, não. Não tem como. Aí que tá, presidente. Peraí, desculpa. Ah, não, o Ricardo tá na frente. Ricardo, tinha pedido. Vamos lá, Ricardo. Não, só quero acrescentar aqui para ver se consigo convencer, o Gustavo de que a letra da lei que ele próprio reproduziu aí no voto dele é clara. O prazo para homologação, quando fala em homologação e aí tem o prazo, e aí se induz o conceito de homologação tácita, fala no prazo da compensação. A lei fala em homologar compensação. A lei não fala no pedido de restituição, no direito creditório. Então, a figura da homologação tácita surge já bem definida, da compensação. Está na lei, não é lógica, é lei. Acho que a Andréia foi... Nós acabamos passando a Andréia. Desculpa, Andréia. A sua mãozinha ficou escondida atrás do turma 302. Eu queria comentar, Matosinho, sobre a questão que o Ricardo levantou, se é possível a aplicação da homologação tácita. Teve um julgado que eu trouxe em agosto, que eu estudei essa questão, já tem um posicionamento, tem um voto da Câmara Superior no sentido que é possível, e também a IN 460 de 2004, ela reconhece o efeito retroativo do prazo de homologação tácita para os pedidos de compensação convertidos em declaração de compensação. No artigo 153, no caso eu cito ainda que na IN 600 era reproduzido, e também todas as outras, IN 900, IN 1300 e a IN 1717, que fala a data de início da contagem do prazo, na hipótese de pedido de compensação convertido em declaração de compensação, é a data da protocolização do pedido da Receita Federal. Então, nesse caso, se aplica a homologação tácita até para a original, porque se não houve uma decisão, o pedido de compensação foi convertido em declaração de compensação. E o outro ponto que vocês três já colocaram é que realmente apesar do crédito ser comum, né, e formar família, cada perder-compra é independente. É preciso observar, normalmente se observa a data de transmissão do perder-compra. Se o perder-compra original é retificado, vai para o final da fila, e aí é feita a compensação. Perder-compra por perder-compra. Se for 50 e só tiver para 49, o último não é homologado. Mas eles são independentes. A análise não é comum, não. E cada perder-compra tem que ver se
E para cada perder-comp transmitido, mesmo se for o perder-comp que contém a demonstração do crédito, é necessário ver se os débitos declarados naquele perder-comp foram homologados tacitamente ou não. É independente. É isso. Bom, André, esse esclarecimento aí. Obrigado. Flávio. Ô, presidente, é só uma, assim, parece que eu não tenho certeza, mas para mim, em que pese o Ricardo ter falado em homologação se reconhece que um crédito está matando um débito. Homologação tácita é isso. E tacitamente está se reconhecendo aquele crédito. Eu acho que não tem como desvincular isso. A Fazenda Pública tem prazo de 5 anos para analisar aquele pedido, aquele direito creditório, e se ele tem a capacidade de quitar um débito que foi indicado naquele pedido de compensação. Passados esses 5 anos, tacitamente se reconhece o crédito que mata o débito. Eu acho muito difícil a gente desvincular essa discussão. Não, aqui eu só estou falando do débito. Para mim, a gente está falando em crédito, sim. Crédito e débito, não é só do débito. Então, assim, a homologação... É a literalidade do parágrafo 5º, lê, é a literalidade. Então, qual que é a literalidade? A homologação da compensação. É compensação e crédito mais débito. É um crédito e um débito. Compensação. Eu estou matando essa parte e esse crédito. Eu tenho 100 mil, eu estou usando 5. Se eu usar só 5, homologuei esse 5. É a compensação. O outro, ele não está compensando nada ali. Ele está pedindo uma restituição maior e está compensando 5. O que ele está compensando? O 5 e não o 100. Se ele se restringisse a isso, você ia reconhecer, você não ia dar o crédito para ele. Mas eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partir do momento que se reconhece a homologação tácita, o crédito que está lá naquele pedido de compensação, ele é reconhecido. A parcela correspondente ao débito. Eu entendi, Flavinho. Realmente, aquele crédito foi reconhecido. Qual crédito? R$5.000 com R$5.000 de débito. Mas na Decomp, ela descreve um crédito de 10 mil. E aí, realmente... Não, mas acho que nós estamos falando a mesma coisa. Aí tem razão. Tudo bem. Eu concordo, viu, Matuzinho? Concordo com o que você colocou. Eu achei que você estava na linha do Gustavo. E o Gustavo estava com outra interpretação. Não, mas Não, concordo. Tudo bem, concordo. Então, o que eu vou fazer, sim, é o seguinte. Nesse tópico específico, eu vou manter, mas eu vou... Inclusive, aditar com essas observações da André. Eu tive essa declaração, olha só, vou manter isso aqui, por uma inação da RP, a compensação nela estampada foi tacitamente homologada. Ponto. Tá, André... Retiro impondo-se o reconhecimento em toto do direito creditório. Tá? E eu vou tirar a primeira parte do meu parágrafo lá em cima. Ok, só um pouquinho, Gustavo. Só uma observação aqui, a última, em Flávio, olha só, eu costumo associar a homologação tácita à cobrança. A homologação tácita não significa que você reconheceu o crédito, significa que o fisco não pode cobrar. Aquele débito declarado, ele não é mais exigível. Para mim, eu não sei se isso é jurídico, né, se é de direito, mas, assim, na prática é isso que acontece. A exigibilidade daquele crédito não existe mais. É isso. Ele é extinto definitivamente, né? O débito confessado na Decomp. Mas acho que houve consenso aí, acho que... Tá, e na parte do crédito, acho que... Então, nós precisamos avançar aí no seu voto, né? Tá. Essa conclusão parcial você vai tirar, né? Ok, fora. Tá só assim, reconhecendo essa homologação tácita da compensação, ponto. Ok? Da compensação daquela declaração específica, né? Isso. Dos débitos incluídos na retificadora, né? Na verdade, é só isso. Não, eu vou colocar uma homologação tácita. Então, mas você tem que dizer do que você está reconhecendo a homologação tácita. É dos débitos compensação da retificadora, da compensação... exatamente. A homologação tácita da Decomp, você homologa a Decomp. Isso. Não, você homologa a compensação. Declaração de compensação, caramba. Vamos lá. Bom, enfim, depois eu coloco aqui, você me corrige, Paulinho. A primeira parte desse mérito, vocês podem arrancar fora. É preciso frisar que realmente a recorrente se equivocou completamente, vênia concessa, ao expor as razões de defesa por ocasião da oposição de sua manifestação de conformidade, algo que foi reconhecido por ela mesma em seu recurso voluntário. O fato é que o erro de interpretação incorrido na primeira instância
ainda que tenha sido corrigido pelo apelo interposto, não deixou de trazer problemas a interessado. Com efeito, ao adotar a despropositada premissa de que a autoridade fiscal teria reconhecido que as receitas do contrato de swap aferidas pela requerente em 2001 foram objeto de tributação definitiva mediante retenção na fonte, a contribuinte deixou de trazer quaisquer elementos que pudessem evidenciar o erro que foi, aí sim, explicado somente por ocasião de interposição de recurso voluntário. Nessa esteira, se o julgador tem dificuldades em receber esses elementos apresentados de forma tardia, sem quaisquer justificativos que pudessem evidenciar alguma das hipóteses contidas no inciso 4º do artigo 16 do decreto 72/75, entre parênteses, ante o meu entendimento acerca do princípio da verdade material quando aplicado ao processo da compensação e das disposições desse último preceptivo. Além disso, o documento trazido a folhas 550 e seguintes se destinaria a comprovar o registro contábil de todas as receitas financeiras, renda fixa variável, e que, assim sendo, poderia demonstrar que o contribuinte errara, é apócrifo. Trata-se de um extrato aparentemente retirado do razão, quanto ao qual não é possível cravar a validade ou mesmo a veracidade, entre parênteses, não que se esteja duvidando do contribuinte, mas não há ali nenhuma evidência sequer de que este documento tenha sido retirado efetivamente de sua escrita contábil, não obstante as suas informações estarem refletidas nas fichas 38A e 39A da DIPJ. Todavia, é preciso ter em mente que o erro noticiado pela empresa não só era comum, os colegiados já se deparou com eles em processos passados, como poderia ter sido identificado a partir dos elementos que já constavam dos autos. Fato como exposto no relatório acima, a interessada esclareceu as receitas provenientes de seus contratos swap teriam sido oferecidas, sim, à tributação, mas que, por um lapso, foram lançadas no capítulo 24 da ficha 6A do DIPJ, no calendário 2001. Isto é, as receitas foram somadas a todas as demais receitas financeiras que, diga-se, foram objeto de exame pela unidade de origem, quando validou e confirmou quase todas as demais retenções noticiadas na decomp de nível tal. E ao se examinar a descrição contida nessa decomp, reproduzida na ficha 43 de sua DNPJ, tem-se a seguinte realidade. Aí eu trago o valor do rendimento bruto do IRF fonte, discriminado na decomp e na DNPJ. E o valor total aí de receitas de renda fixa escritas lá seria de 17.999. E aí eu faço também uma exposição aqui. A renda fixa seria 2 milhões, total de receitas, perdão. Renda fixa seria 2.904.000, swap 695. Isso é o fonte, na verdade, desculpa. Ora, lembrando que o valor descrito na linha 24 era 19 milhões aproximadamente, e mais que todas as informações constantes da tabela acima foram confirmadas pela unidade de origem, há um indício quase inafastável de que realmente a insurgente incorrera no erro por ela aventado, desde o primeiro momento, diga-se, ainda que de forma reprisa e equivocada. Os documentos trazidos agora com seu recurso voluntário nessa esteira serviriam, quando muito, como um reforço de prova. Vai ter reforço, já que, em princípio, com base nas explicações trazidas no apelo, as receitas oriundas do swap foram, sim, oferecidas à tributação, ainda que, contudo, tenham sido lançadas em campo incorreto da DIPJ. Seja como for, ao se considerar que o valor total de receitas provenientes de aplicações em renda fixa chegou a monta de pouco mais de 14,5 milhões, é absolutamente razoável assumir que naquele campo foram considerados os valores oriundos das aplicações de swap, e foram, insisto, pelo que se dessunta do balancete juntado ao recurso voluntário, mais especificamente os dados constantes da página juntada à folha 557. Saltos das contas 3.1.2 e tal, e esse outro. O que importa é que, mesmo se desconsiderando os documentos temporariamente apresentados pela recorrente, a confirmação dos valores relativos às operações de swap, rendimento bruto e IR, pela unidade de origem, que deixou de admiti-los apenas porque a linha 21 da DIPJ estava zerada, e os dados verificados a partir da própria DIPJ revelam uma compatibilidade dos montantes de receitas financeiras informadas com as importâncias somadas das receitas financeiras oriundas de aplicações de renda fixa e das receitas decorrentes de contratos swap. Em princípio, não restam dúvidas a este relator de que as citadas receitas compuseram, sim, a base de cálculo do IRPJ no período em exame. Tais conclusões, contudo, deixa eu só tirar o D no meio do relatório. Tais conclusões, contudo, não admitem o provimento total do recurso, porque, quanto àquela pequena diferença descrita no relatório relativa ao fonte incidente sobre aplicações do Banco BCN, em torno de R$ 9.000, a insurgente nada disse. Esta glosa, por assim dizer, somente faria parte da lista se a prejudicial examinada no tópico 2 tivesse sido acolhida. Eu vou tirar essa parte, tá? Como no apelo não há nada mais sobre o tema, torna-se impossível provê-lo quanto a este item especificamente. Conclusão.
À luz do exposto, voto por dar. Aí eu tenho uma conclusão diferente agora. À luz do exposto, voto por afastar a prejudicial de decadência aventada pela insurgente e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário a fim de reconhecer a homologação tácita para satisfazer o Paulinho dos débitos descritos na decômpito de número tal, e outro sim, um direito creditório adicional já considerado pela unidade de origem, 2.989, o valor de 695.735, determinando-se a homologação das compensações tratadas no feito até o limite anteriormente retroreferido. Esse 695, assim, aqui eu só tirei aquele valor do fonte relativo à retenção do Banco BCN. Então, o crédito adicional é 2.894, né? 2.800 é o que já foi reconhecido. Eu estou dando mais 695. Eu sugiro aí, só para ficar mais claro, o crédito adicional no valor de tanto, ao já considerado pela unidade de origem, deixa para não, porque ficou meio confuso para mim, pelo menos. Tá bom. Tá. Ficou bom, Paulo? Aí acho que, como ele vai reconhecer a homologação até esse limite, acho que tá ok, né? Uhum. Todos satisfeitos aí com a proposição do relator? Ricardo, de acordo? Léo, que não se manifestou, acompanhou atentamente. Então, podemos considerar por unanimidade rejeitada a preliminar de decadência e no mérito de provimento parcial ao recurso voluntário. Aqui, no deciso, eu vou deixar genérico. Nos termos do relatório e voto do relator, esses detalhes vão ficar na conclusão dele, tá ok? E não interfere, como é unânime, não precisamos detalhar tanto no... Deixa eu fazer o registro. Eu acho que eu não preciso mexer na minha emenda, não, viu? Eu não vou mexer, não, porque eu nem falo, eu só falo que ocorre a homologação tácita, então acho que não tem muito problema. Presidente, tem preliminar de decadência também, né? Tem que afastar da prejudicial de decadência. Então, afastar a preliminar de decadência e no mérito em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Certo, doutor? Senhor presidente, muito obrigado, está ótimo. Então é isso, agradeço a sua participação aí, até a próxima. Vou fazer um intervalo, vou pedir uma suspensão da gravação.